Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um episódio do Geradas para o Milagre. Gente, tem sido momentos lindos aqui na presença de Deus. Cada história, cada testemunho edificante. Eu tô assim como os que sonham. Cada história eu tenho aprendido mais em Deus. Tem sido momentos especiais. E hoje, mais um dia lindo e especial. Mais uma história edificante, mais uma história assim que vai aquecer o nosso coração e vai nos fazer enxergar que sim, que nós vamos vencer, que nós temos um futuro ali, que o Senhor, tudo que Ele promete para as nossas vidas, Ele cumpre. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. Como é importante a sua inscrição para o nosso canal, porque o YouTube ele começa a entender que nós estamos trabalhando com conteúdo assim relevante, um conteúdo especial, um conteúdo saudável. Eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, que você ficasse conosco até o final desse vídeo e que você encaminhasse para mais uma pessoa, com o intuito de edificar, de entrar nessa casa aí e fazer algo novo da parte de Deus. Hoje a minha convidada especial é a Aeroline Duarte. Meu Deus, que honra te receber aqui. Que momento especial. Eu tenho certeza que hoje será assim lindo, como todas as vezes tem sido. E foi um encontro marcado pelo Senhor você estar aqui. Aeroline Duarte, mais conhecida como Aerol, não é isso? Isso É mesmo. um nome assim que todo mundo já conhece. Deus te trouxe aqui realmente para essa cidade com o intuito de te fazer grande para alcançar mulheres e pessoas através do teu ministério. Seja bem-vinda, Amém. Aerol. É uma honra para os Geradas para o Milagre te receber aqui. Amém, Larissa. Eu quem agradeço e me sinto muito honrada pelo convite. Eu falo que realmente o meu nome é algo diferente que o Senhor, ele Isso. marca, né, na É. verdade. E hoje aqui é um dia único. É único Amém. porque foi o Senhor que marcou o dia de hoje, né? E estava tudo escrito já. E sei que o Senhor vai alcançar muitas mulheres, muitas vidas através do testemunho desse momento aqui geradas para o milagre, É né? verdade. Porque quando eu pensei, olhei seu Instagram, né? Vi nas redes sociais de vir aqui, o Senhor já estava fazendo tudo, planejando tudo como seria, É né? E verdade. tocou no seu coração, você teve a visão. E foi algo assim, do céu, na verdade, porque marcou o momento, passou pela minha loja, Meu né, como você Deus. falou, Foi mesmo. e disse: é aqui, vou na Herol, porque eu sei que ela tem algo para trazer, para transformar vidas, mudar vidas. E quando você foi até a minha loja, me fez o convite através das redes sociais, eu já senti assim, uma honra do céu. Glória a É Deus porque por eu sei isso. que fazemos parte de um propósito, É de verdade. uma geração de milagres, de cura. E eu creio que Amém. hoje aqui, esse momento, será assim, transformador, libertador. Transformador, transformador, é verdade. Acho Eu que desde o, creio. desde o momento que eu falei com você, que você falou, Larissa, é uma resposta do Senhor. Assim, acho que o Deus, ele não faz nada por acaso. Ele une propósito, ele une pessoas. Ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente espera. Ele sempre tem algo especial para as nossas vidas e não tem sido diferente aqui no Geradas para o Milagre. E eu fico muito emocionada todas as vezes que eu escuto as histórias, porque assim, eu tenho aprendido muito. E o Senhor usou uma missionária para mim para falar justamente isso. Minha filha, você vai aprender muito. Deus está te dando experiências. E a sua história, sem dúvida nenhuma, me edificou muito, 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 muito. E poder trazer ela aqui para o Geradas para o Milagre é uma honra, não só para mim, mas para Deus também. Amém, meu Deus. Assim, estou aqui nesse momento e começa a passar um filme na cabeça, né? Quando o Senhor ele faz uma promessa, e tudo é no tempo dele. É Tudo é no verdade. tempo do Senhor. Não adianta você se desesperar, né, achar que não vai acontecer, porque ele faz uma promessa, pode passar dias e anos, né? A palavra dele diz que tudo para você pode ser como um dia ou 1000 anos, É como se verdade. para ele assim pode fazer do nada acontecer, o improvável. E estou Isso. aqui. É, que coisa Eu estou boa. E que aqui. bom que foi no Gerados para o Milagre, né, minha gente? Assim, que bom. Estou muito feliz. Eu queria que você falasse um pouco quem é você. Quem é a Herol? Vou chamar de Herol porque todo mundo conhece por Herol, tá, É, gente? Quem é a Herol? Queria que você falasse um pouco quem é você e também se você cresceu no lar que falava sobre Jesus. Eu sempre faço essa pergunta porque eu vejo como é importante a gente saber, né? Porque a geração de hoje, ela tá tendo acesso dentro das suas casas a falar sobre Jesus. E às vezes até a gente não escutou falar sobre Jesus, mas hoje nós falamos para os filhos, para os sobrinhos, né? Eu queria que você falasse sobre você um pouco. Quem é você? é.
Eu me chamo Erolando Duarte, né, na verdade, nome aí que, no caso, minha mãe escolheu, mas Erolando Duarte, quem é? É uma mulher cristã, mãe, empresária, né, empreendedora, esposa, né, sou casada com Edivan, tenho um filho, Anthony, uma bênção também, que é promessa do Senhor na minha vida. Amém. E Erolane hoje é essa mulher de Deus, né, temente ao Senhor, serva, e que me encontro aqui em Maceió hoje, assim, por debaixo de um propósito, de uma bênção, que vamos falar sobre isso também. Sim. E Erolane Duarte hoje é verdadeiramente cristã, mas não nasci, né, num lar Sim. cristã, porque tive aquela infância bem complicada, Entendi. né, sem ser criada por mãe nem por pai, né, rejeitada pelo pai, um pouco pela mãe também, porque tive que ser, né, Entendi. dada também, como minha mãe fez com minhas irmãs. Então, depois, no decorrer da minha adolescência, da infância junto, foi que eu fui aprendendo com pessoas, com vizinhos. Jesus cuidou de você, Jesus né? cuidou. Jesus Eu falo cuidou. que minha mãe diz assim, você foi um milagre, porque quando você nasceu, você teve um... Ela falou que eu tive um problema de mal súbito na hora e Sim. falou, ela morreu. E, como no tempo todo mundo, né, da religião, e começou a fazer todas as suas orações, rezas. Sim. E ela falou que eu fui um milagre, porque não era para mim estar aqui hoje. Amém. E assim a gente vê o cuidado do Senhor, né? Na tua vida, né? Eu já sei da história dela por completo, porque a gente já conversou antes. E realmente você é um milagre de Deus. Como Deus cuidou de você, assim, colocou pessoas para te amparar, para te falar de Jesus. Pessoas para cuidar com... eu tinha uma vizinha, né, na verdade, tem que ela ainda é viva. Ela cuidava de mim. E todas as vezes que a gente ia dormir, eu nunca me esqueço, são cenas que fica aquele filme na mente. Sim. Na adolescência. E ela falava assim, vamos juntar as mãozinhas e vamos agradecer a Deus por tudo, vamos orar. Então, aquilo ali começou o meu momento com Deus, de saber que a gente, por mais que não vê, mas a gente temos que entender que Ele existe. É verdade. Né, que Ele está ali para cuidar. Não tinha um pai aqui, mas o Pai Celestial estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. E a cada momento eu via a mão dele, mesmo não tendo o que eu tenho hoje. Mas Sim. sempre fui feliz com Cristo. Amém. Ele cuidando. E eu falo que, assim, né, não tive essa... Tive a falta paterna, minha mãe também, por ter que cuidar das minhas irmãs. Sou a mais velha. Então, São quantos irmãos, Herói? somos 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres. Eu sou a mais velha. Então, é como se fosse aquela responsabilidade desde quando, né, eu vim ao mundo. É verdade. E eu sempre tinha essa visão de que temos que ter obediência, né, honrar pai e mãe, independente do que seja, pai ou a mãe, mas honrar. E isso sempre teve no meu coração, de buscar a Cristo, de estar ali com pessoas que me levassem para perto. Eu tinha uma vizinha que toda vez que ela ia à igreja, ela me convidava. E eu gostava de ir para a igreja com ela. Então, minha tia também em casa me ensinava, a gente fazia as orações, as súplicas, tudo que tinha que ser feito. Então, eu já comecei desde da infância a buscar da maneira que me ensinavam. Sim. Né? Mas... E um cuidado, né? Um cuidado do Senhor, assim, com a sua vida, muito grande, porque realmente você é um milagre. E estar aqui hoje falando sobre isso é tão especial, né? Porque a gente relembra, assim, tudo que passou e vê o cuidado de Deus, vê a mão dele, assim, em todos os detalhes, né? Que bom. Isso emociona, na verdade. Emociona, eu tô aqui. né? Eu tô aqui, eu fico me segurando para poder... Emociona. trazer isso, né? Porque é algo de dentro, é algo profundo. De dentro. Que a gente... E tem gente agora, nesse exato momento, que vai precisar escutar da tua história, vai precisar escutar por tudo que a Herol passou para chegar até aqui, momentos difíceis, momentos de escassez, momentos de abandono, mas nunca abandonada pelo nosso Pai, aquele que nunca vai nos abandonar, aquele que está conosco e que quando Ele tem uma promessa para as nossas vidas, como ela falou, pode passar o tempo que passar, essa promessa vai ser cumprida, não é verdade? Eu creio, estou vivendo. Isso. Herol, eu queria que você falasse um pouco sobre quem era a Herol antes de ter um encontro real com o Senhor, pra gente. Quem era a Herol? A Herol sempre foi uma menina, né? Eu falo assim, como hoje, a menina que... Onde chegava sempre trazia alegria,
né? Obediência, como eu falei. E também a Herol sempre buscou objetivos em crescer na vida, né? Porque, como eu falei, de uma rejeição do pai. Então, eu já ouvia palavras que não me fortaleciam e não edificavam. Então, para mim, aquilo ali me machucava muito, né? Como tem um ditado que palavras são piores do que um próprio tapa. E isso fica, né, no coração. Então, imagina você, uma criança, né, você pedir a bênção ao seu pai e ouvir ele falar algo para você. Ah, não vai dar para o que preste. Ah, é só mais uma. E você recuar o braço, você esticar o braço para dar a bênção e você recuar e não ter aquilo que você queria ter. Sim. Então, aí você começa a ver, assim, meu Deus, por que isso comigo, né? Então, eu sempre busquei a ter realmente algo na minha vida que me ajudasse a crescer como mulher, por ver a minha mãe sofrendo, por ver minha mãe passando por dificuldades também. Então, eu queria buscar a trazer algo para o lar, suprir aquilo que eu estava vendo, enxergando ao meu redor, que não estava acontecendo. Você sempre é como se fosse assim, a sua história, né? Entendendo você, eu te escutei um pouco, é como se assim, você sempre foi lá e fez com suas próprias mãos, isso, né? A Herol, isso. antes de encontrar o Senhor, ela sempre fez tudo com suas próprias mãos. Tinha ela aquela ousadia. Guerreira, ousada, Isso. que também vem do Senhor. Encontrar com Ele, eu digo assim, é começar a uma certa obediência, né? Assim, Isso, e tudo isso. que a gente for fazer, a gente perguntar para Deus. Eu vejo você muito assim, muito guerreira, muito ousada, né? Ousada mesmo, para querer buscar aquilo que eu quero almejar. Quando eu sempre falo, já tínhamos que buscar ter esse posicionamento, esse discernimento, a direção do Senhor, realmente tudo colocar nas mãos dele que for fazer. E eu antes sempre pensei dessa forma. O que eu queria para mim, eu tinha que já pensar, planejar, para que eu colocasse tudo em prática. Sim. Então eu sempre fui essa menina. Minha mãe falava que eu era diferente das outras. Eu me dizia assim, você é diferente das suas irmãs. Aí sempre tem aquele negócio, você é a mais queridinha, mas não era. Entendi. É porque com o pai sempre também tem os escolhidos, né? Os preferidos. Não é diferente. Então a Herol sempre buscou dessa maneira. Eu falo que eu não mudei, entendeu? Eu melhorei. Sim, a gente busca, foi lapidada, né? Fui lapidada. Eu falo assim, né? A Herol sempre teve essa essência, esse jeito de ser, de alegria, de sempre enxergar as coisas da melhor forma possível. Entendeu? Sempre com positividade, né? Trazendo sempre a paz, onde chegasse, eu buscando que as pessoas entendessem que tudo ia melhorar. Amém, tá difícil, não, vai passar, vai melhorar. Então eu sempre busquei algo dessa forma para a minha vida, para não olhar com os olhos mesmo da realidade e enxergar que não estava dando certo. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a sua adolescência, de onde você veio, porque você não é daqui de Maceió, né? Não. Você é do interior aqui próximo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua adolescência, lá do comecinho. Quando a gente conversou, você falou um pouco pra gente, assim, porque muita gente conhece hoje como a empresária Herol, dona de uma ótica aqui em Maceió, né? Onde o senhor levantou essa mulher com a voz, assim, no meio de outras mulheres. Mas tem muita gente, assim, como eu, que também não conhecia a tua história e que vai começar a conhecer a partir de hoje. Eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes a gente só olha o momento, o que a pessoa está vivendo ali naquele momento, mas para chegar até aqui, a gente passou por algumas coisas, né? Amém. Eu Né? falo, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso. Então, a Herol, eu falo, depois que comecei mesmo a me entender como uma jovem, né, que comecei a buscar também a igreja, eu estudava em colégios públicos, sempre estudei em colégios públicos, lá em União dos Palmares, né? Sou nascida, criada em União dos Palmares. Sim. Né? Nasci lá, criada lá, então eu sempre estudei em colégio público, tá? E meu pensamento era assim, meu Deus, eu vou terminar, eu vou fazer o quê? Não tenho condições, né? Eu falo, família sem condições também de pagar uma faculdade, um curso, e não tem no interior, né, na verdade. Isso. Né? E logo mais anos atrás, né, porque eu não sou tão velha assim, mas eu falo no tempo, como você disse, que a gente não tinha tanta liberdade de umas redes sociais, né, de um telefone na mão, que eu não tinha um aparelho de celular. Hoje, toda criança, né, tem. Mas eu não tinha. Então, assim, eu fui no tempo de Herol, morei em casa de taipa, a Herol dormiu em
colchão de capim, em esteira, que a gente só soltava de noite para dormir, de varrer o chão, ter que aguar para não subir a poeira, entendeu? Quando chovia, ficava aquele cheiro de terra dentro de casa, porque era a casa toda no barro, na taipa, a gente tinha que dividir a cama com todo mundo, entendeu? Aerol, candeeiro, tinha certo horário para a gente poder dormir por causa da luz, que não tinha energia na casa. Morava em um bairro muito, muito, muito humilde, lá em União dos Palmares. E morava de aluguel. Então, como morava de aluguel, cada mês, se não pagasse, né, a gente já sabe como é, né? Como é. Já sabe como é. Eu já tenho um pouco de tolerância, mas eu falo naquele tempo, pronto. Não pagasse, pedia uma casa, então já vai a mudança. Pra lá e pra cá, desmonta os móveis, quando tinha os móveis, né? Eita. Desmonta, leva, um vizinho ajudava, outro ajudava. E a minha infância eu tinha essa, de brincar na porta de casa com as coisinhas, né? Com o que tinha de brinquedo, panela de barro, panelinha. Então, tudo isso, a minha infância foi desse jeito, né? De conviver com vizinhos, né? De dias de domingo ir ao culto quando era convidada pela minha vizinha, que ela sempre dizia, bora à igreja. E como ela... Sempre tem alguém que vai nos convidar para ir à casa do pai. Sempre vai ter um vizinho, um parente, sempre vai ter alguém para fazer o convite. Sempre vai ter alguém, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque quando a gente para, que a gente chega agora, mulheres maduras, né? A gente entende como Deus cuidou da gente lá na infância, colocou pessoas para nos ajudar e tudo, né? E é muito bom ver esse cuidado do Senhor lá desde o comecinho com as nossas vidas, ver que a gente nunca esteve só. Apesar de só se render, né, depois de um tempo, mas a gente consegue ver a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Você falou também que você começou a trabalhar muito cedo para poder ter uma certa independência e para ajudar a sua família. Queria que você falasse um pouco sobre essa fase assim que você trabalhou para ter suas coisas. Porque assim, a gente olha, como eu disse, vê pensa que é de hoje, mas não, a gente já vem plantando lá no solo de Deus há muito tempo, né? Exatamente, é isso que você falou. As pessoas olham assim, vê, né, a aparência, acham que eu caí aqui em Maceió de paraquedas, só que não. Verdade. Né? Existe todo um processo para chegar no propósito. E a Aerol não foi diferente. Eu tenho 36 anos, parece até, mas eu tive, assim, uma trajetória de vida que eu falo, meu Deus... Eu olho e falo, como eu passei por coisas que parece até, né? Você foi dessa época? Eu digo, fui dessa época, de viver tudo isso, né? Parece que é de muito tempo, mas eu cheguei a toda essa realidade. E quando eu vi realmente a minha mãe passar por necessidades em relação ao alimento em casa, né? Eu vi minhas irmãs, e ela sempre foi autônoma, minha mãe. Minha mãe veio no sangue, na veia de vendas. E minha mãe sempre gostou de vender, né? Seja lá o que fosse tudo, ela estava ali por dentro de vendas e eu acompanhando, por ser a mais velha, acompanhando a trajetória dela também. E ela me inspira, minha mãe, por mais que também o Senhor transformou a vida dela em água para o vinho, assim, Glória do vinho para a água, de uma maneira. E eu falo que eu sempre olhei minha mãe como uma mulher forte, uma mulher corajosa. E eu falava, você é assim também. Porque aí comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade, né? O Senhor nos apresentou um casal, uma bênção também, que tem um negócio na feira lá em União. Como se fosse não é bem uma tenda, é uma barraca. Já tem no sangue o empreendedorismo. O empreendedorismo, Já tem no sangue, já carrega ali algo diferente. Porque o Senhor vai nos preparando, né, para a gente viver a boa parte, vamos dizer assim, né? Isso. A promessa. Já vai mostrando para a gente poder chegar realmente na promessa, para a gente não se perder. É verdade. Né? A gente não se perder, saber de onde viemos e para onde vamos. É verdade. Né? Isso mesmo. Mas quando eu comecei a trabalhar na feira, assim, eu sempre fui com a maior alegria. Para mim sempre foi prazeroso cuidar das pessoas, me comunicar com as pessoas. E a feira, que é a feira lá de União dos Palmares, a feira para mim era esse contato. Eu acordava 4 horas da manhã e pegava assim o dia nublado ainda, né, aquela neblina e tudo, e ia com esse casal para a feira. E lá eu pegava sacos de farinha e de feijão para colocar para fora. Sempre gostei ali daquele exercício. Do braçal, E era lá do mercado, lá na verdade, que ainda tem lá, que eu até postei.
No meu Instagram tem um pouco só. E eu pegava os sacos de farinha de feijão, colocava todas as feiras para fora, que lá tem os dias de feira, né? E colocava, e o pessoal passava na rua e eu ficava, olha a farinha, olha o feijão, olha o milho. Aí eu dizia, essa farinha aqui, eu sempre gostava de... Tudo que eu vou fazer, me procurar entender. Sim. Por que essa farinha é mais grossa? Por que essa farinha é mais fina? Para que serve? Aí ele explicava, essa aqui é para neném, para fazer gogó. Essa aqui é para comer. Tem gente que Sempre gosta curiosa. Curiosa, porque a gente tem que, na verdade, Sim, né? O vendedor, ele tem que saber do produto. Exatamente. Aí eu sempre ficava assim, eu gostava quando as pessoas vinham que, eu gosto de comprar ela. Então isso me motivava. Ai, que bom que tá com essa menina, ela é muito desenrolada, ela é muito isso. Então aquilo me fazia dar sempre o meu melhor. Então, assim, passava o dia todo em pé, as pernas cansadas, o dia todo em pé. Gente, pra você ter ideia, o trabalho, né, de hoje, muita gente reclama pelo que tem. Dá graças a Deus pelo que você tem. É verdade. Agradeça, entenda. Né, porque passava o dia todo em pé, era de 4 da manhã até às 18 horas da noite. Naquele batente, né? Ele só fechava tudo quando acabava a feira mesmo, no final do final. E eu muito satisfeita no final, eu ganhar uma cesta básica e R$ 50. Era meu salário, que pra mim, nossa, É tudo. é tudo, entendeu? É tudo. Pegava aquele dinheirinho, quando ele me dava aquela notinha e botava a cesta básica pra me levar pra casa, que eu dizia, meu Deus, eu vou levar aquela cesta básica, a farinha, o feijão, o leite, de tudo, algo, né? Que hoje, quando eu falo da ação social, que eu levo aquela cesta básica, eu não consigo fazer ação social, porque aquilo me emociona. Remete àquele momento que você passou, né? Do pouco, e às vezes até do nada, né? E a gente poder ajudar outras pessoas em uma condição que a gente tá hoje é muito gratificante, né? Muito, muito gratificante. E para mim isso não tinha preço. Eu chegava em casa mesmo muito cansada, era aos sábados. Na semana eu estudava pela manhã, né? Porque a gente não pode, também tem toda essa história. Sim. Mas acompanhava tudo na feira. Então minha mãe, minhas irmãs, a gente dividia ali a comida para todo mundo, sabe? Só tinha um arroz na época, só tinha um arroz e era o que tinha mesmo e a gente ia todo mundo junto. O importante para mim sempre foi família. Sempre foi família, mesmo não tendo meu pai presente, né? Ele é vivo, sim, mas não tinha ele em casa. Mas minha mãe, minhas irmãs, assim, eu falava, não, é minha base, eu vou lutar, eu vou fazer o que for possível, mas a gente vai ter E eu, assim, o que eu acho engraçado no Senhor é que Ele pega a nossa maior dificuldade e nos usa justamente naquilo, né? Você, assim, como você fala, você cresceu sem sua mãe ao lado, sem o seu pai, mas o que mais você queria era construir sua família. O que você mais quer é ajudar famílias. Isso. Não é verdade? Então, assim, é incrível quando ele pega, nos lapida, nos transforma, nos cura para que a gente ajude outras pessoas que passam ou que estão passando justamente por aquilo que a gente passou. O Senhor, por isso que ele faz a gente passar, para que depois a gente possa ser curada, para contar o testemunho e curar outras pessoas, para ver que não só é aquela pessoa que está passando por aquilo, Verdade. né? Heró também passou por isso e venceu. Isso. E a gente poder falar assim, tem solução. Tem Tem um saída. caminho, tem saída, não é o fim, vai melhorar. E trabalha em nós também o espírito da comunhão, de você poder pegar o seu pouco e poder dar para aquela pessoa também, para os vizinhos, que eu lembro que você falou sobre isso, que os seus vizinhos se ajudavam muito, que era assim... Chegava na porta, aí com a caneca, bota aqui Bota um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar, feijão. Mas isso, ó, eu plantava e quando eu queria também eu ia lá buscar, né? Claro. Tem que dar. Como é que você Verdade. quer receber algo se você não planta? Interior tem muito isso, Tem né? muito isso. Todo Elas mundo falam se assim, ajudar. mas eu não recebo um abraço, não recebo uma atenção. Fala, você tá fazendo isso? Você tá dando um abraço Você tá primeiro? dando? Né? Elas não Isso recebem um bom mesmo. dia na internet. E tal. Falei assim, mas você não dá também. Isso. Né? A gente tem que primeiro fazer para depois Primeiro dar, receber, exatamente. independente de quem seja. Eu queria que você falasse pra gente aqui qual foi o momento mais marcante na sua vida, assim, da escassez. Se você tem algo assim que você lembra, você como um jovem adolescente, que deixou você mais, que marcou aquele dia pra você. O momento que mais marcou o dia
momento. O que sempre me marcava assim era sempre quando chegava na hora do almoço e não ter a mistura. Sim. E assim, minha mãe batia tudo dentro de casa para achar R$ 2. E sempre era eu que ia no abatedor para comprar R$ 2 De alguma de coisa. asinha ou coxinha. Sim. E assim, eu ficava, sabe, aquilo. Meu Deus, tava lá só o arroz no fogo. E a mistura, né? Porque tinha que ter Isso. pra gente. Todo mundo comer, se não fosse a salsicha, pra dividir. Que a gente pegava a salsicha, dividia em 3 pedaços. Pra dividir pras irmãs, né? E quando mãe procurava ali aquilo, sabe? Eu ficava, meu Deus. Que situação, nossa. Então ela pegava o dinheiro, ela encontrava. O senhor sempre provia o dinheiro quando virava o bujão pro gás dar. Lembra que a gente vira o bujão? É, vira para fazer Pô, para diz ver que se dá para fazer qualquer coisa com aquele mas restinho do não, gás. tá ali, ainda vai render. E o senhor faz. Porque é pela Isso, fé. pela fé. O senhor move pela fé, né? A fé de cada um. Então, Verdade. não era pelo que eu estava vendo o bujão já seco, mas era pela fé nossa que a gente virava e o senhor fazia assim, render o mês todo aquele gás, né? Porque sempre foi assim dessa forma. E colégio, isso me marcou muito. Quando chegava a época de colégio, que todo mundo ia para comprar os materiais, né? Da escola. Como a gente vê os nossos filhos, ou eu vou escolher o que eu quero, o tema, né? E É isso. É isso. E marca, gente, marca. marca. São muitas emoções, Marca. porque a gente olhar para o nosso passado, né, e ver que passamos por tantos momentos difíceis e hoje estamos aqui contando essa história da parte do Senhor. Tem muita gente aí que vai se surpreender com a sua história, vai olhar e dizer: meu Deus, eu não acredito que ela passou por tudo isso. Mas é necessário. O Gerados para um Milagre, ele veio justamente com essa força da parte do Senhor. Eu fui atingida por uma história. Onde eu trabalhava, um rapaz chegou lá e ele falou sobre o testemunho dele. Eu disse: meu Deus, como assim? Se isso existe, se Deus existe dessa maneira, eu quero esse Deus para mim. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje falando sobre a tua história e sobre tantas outras histórias, porque tem gente que não tem ideia do que a gente passou para chegar até aqui, né? Tem gente que passou por mais, tem gente que passou por menos, mas cada um com a sua história. E a sua história realmente é uma história de superação. E ver a sua vitória e ver, assim, tudo que você está vivendo é muito lindo, muito gratificante, porque é fruto de obediência. Muita Eu creio obediência. nisso. Eu creio muito. Queria que você falasse um pouco pra gente como foi o seu encontro, o seu real encontro com o Senhor. Quando você disse assim: não, agora tem algo diferente e eu consigo entender que eu tenho um Deus maior, um Deus acima Amém. de tudo, um Deus que pode todas as coisas. Porque a gente para de lutar com as forças do braço e a gente crê e acredita que tem algo maior nas nossas vidas, né? Uma força maior, que é a força de Deus, que é Ele nas nossas vidas. Queria que você compartilhasse conosco. Então, vou começar, na verdade, né? Quando você falou aí de família, era você sempre família. Sempre fui família por lutar pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Mas como eu tive uma trajetória de não ter um pai, de ver algumas coisas que eu não queria presenciar, eu coloquei na minha mente que eu não queria casar e nem ter filhos, porque eu achava que eu iria passar por tudo aquilo que minha mãe estava passando. Então eu pensava assim: você é aquela mulher independente, você é aquela mulher que eu vou ter o que eu quiser, não quero ninguém mandando na minha vida, não quero, né? A gente acaba que tem essa revolta e pensa dessa forma, né? E minha mãe: não, eu quero ver você casada, quero ver você. Eu disse: não, mãe, para com isso, casar pra quê? Pra viver essa jeito que a senhora vive, isso aqui e tal. E nisso foi quando, no decorrer da já depois do meu trabalho, que eu ia trabalhar depois da feira. Eu fui convidada para trabalhar na Caixa. E daí depois eu conheci meu esposo, né? Trabalhando também com a minha tia no restaurante, que ela tinha um restaurante lá em União. Aí conheci o meu esposo. E foi quando eu comecei, na verdade, vivenciar algumas coisas que minha mãe passou. E eu falei que eu não queria aquilo para mim. E é nesse momento de dor, ou de se sentir um pouco insegura, se sentir frágil, é onde a gente costuma o quê? Buscar a Cristo, né? Erol agora vai
buscar. Qual a forma que eu comecei a buscar? Visitando uma amiga que ela fazia na casa dela encontros de mulheres, que é a Visão Celular, que é a igreja Sim. dela. E eu comecei a frequentar ela, bora, amiga. E então, quando eu comecei a frequentar, eu já ia pra lá com o coração, sabe, já triste, Quebrantado, assim. e quebrantado, querendo sentir o amor de Deus. Né? Eu me sentia bem quando eu me reunia com as mulheres. Eu me sentia bem quando cada uma contava um testemunho que nos fortalecia. Eu via que o meu problema era pequeno diante do que a irmã estava passando. E Deus permite que a gente passe por isso. Ele leva a gente para lugares, mesas, lugares assim, pra ele dizer assim, ó, escuta aí para você ver que isso que você está vivendo é pequenininho diante do que eu vou fazer ainda. Verdade. Aí você acaba que escuta aquelas histórias ali. Eu ia para casa fortalecida porque meu esposo, ele também, o Senhor fez um milagre na vida dele, assim, uma transformação. Tudo através do meu posicionamento. Quando eu comecei a buscar, porque eu tinha tava um relacionamento com ele de início, que eu era imatura, eu queria discutir muito, queria brigar, sabe? Eu não tinha discernimento, não tinha sabedoria do que é uma mulher sábia. E também não teve, assim, esse ensino, né? Não tive. Não teve esse acompanhamento, assim, dessa juventude para se tornar uma mãe, se tornar uma esposa. Não tive referência de casamento, né? Sim. Não tive. E como a gente até conversou lá, tem a maldição hereditária. Sim. Né? Eu nem sabia disso, que a gente só começa a entender depois, passar do tempo na caminhada com Cristo. Verdade. Quando o Senhor começa realmente a abrir, tirar as escamas, né, dos nossos olhos, a gente começa a entender por que aquela guerra ali, aquele conflito, aquela guerra espiritual que a gente não entende. Né? Que as coisas só se repetem. E eu tava passando tudo isso, eu disse, meu Deus, eu vou viver o que a minha mãe tá vivendo, né? E eu sem entender nada. Mas tudo o Senhor estava cuidando. Amém. Ele permitia até onde o limite. Porque ele chega no nosso limite. Hoje eu falo isso com autoridade e com certeza que o Senhor ele chega no nosso limite. Não é para o fim, não é para a morte, não é para... O Senhor chega no tempo certo. E eu comecei a buscar para ver melhora no meu casamento. Porque eu falava, Deus, eu tô vivendo um relacionamento que eu não preciso disso. Eu não preciso viver de ciúme, de brigas, eu insegura, jovem, insegura, né, e queria muito ter autoridade dentro de casa. Eu queria estar no lugar, fazer o papel do marido. Então, quando eu começava a ir para os encontros, eu voltava diferente. Porque a palavra trazia paz, trazia alívio para o meu coração. Eu já começava a entender que não era sobre o eu, era quem estava em mim. E aquilo ali, eu chegava em casa, ele já viu o meu comportamento. Porque tudo também, como falei, né? O homem, ele quer ver como você se posiciona, como você se comporta. Né? A mulher sábia edifica, a tola destrói. Verdade. E até isso aí também eu não sabia desse versículo e não entendia a fundo. Né? Que a gente muitas das vezes lê os versículos, mas não entende como é que o Senhor quer realmente trazer a revelação da palavra. A revelação da palavra. E quando eu comecei a entender o que eu tinha que fazer, me posicionar para ele mudar. Falei, se você não mudar, se primeiro você não mudar em você, como é que você vai mudar as pessoas? Como é que você vai transformar, gerar milagres nas pessoas se você ainda não viveu o milagre? Né? Porque a gente temos que pregar o que vive. Aqui hoje eu estou fazendo isso. Né? O que eu já vivi, o que eu estou vivendo. Então, quando eu comecei a buscar mesmo, a me posicionar, ele começou a ser transformado. Era eu fazendo de um lado e o Senhor transformando do outro. E o povo falava, não tem coração de pedra que o Senhor não mova, não transforme. Continue firme, perseverante. Então, sempre tinha um irmão ou outro que falavam palavras que eu não tinha discernimento e sabedoria do que era, mas falava assim, vai ter saída. Ele vai mudar. Persista, não desista. Vá. E eu, meu Deus, como esses crentes são, né? O povo de fé. Parece que não tem problema. E é engraçado, né, que a gente vê que a palavra profética, de você acreditar, de você crer com todas as suas forças, e você só lançar palavras que edificam. Você começa a trocar aquelas palavras que não edificam, você deixa para lá e você só começa a focar nas palavras que edificam. E como tudo muda. Tudo muda. Palavras têm poder, né? Palavras lançadas, elas giram mesmo decreto,
O mundo espiritual falou, ali tá confirmado. E tudo isso eu não sabia até realmente eu participar de um encontro com Deus que teve. Né? Eu engravidei o meu bebê. Quando eu engravidei a primeira vez, aí perdi. Então eu já achava que o Senhor, não, não vou ser mãe, desisto. Aí coloquei aquele sentimento no meu coração. Frustrada porque não estava vivendo um relacionamento bem, né? Não tinha faculdade, aí tudo isso começa já, olha, você dá aquele desmotivar, já querer dar um passo para trás. As emoções. Trabalhar as emoções. Aí então eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer, Deus? Mas como estava buscando com pessoas que te ajudam a entender o teu propósito, é diferente. Isso é muito importante, gente. Ó, a igreja, vocês entendem, é o corpo. Nós, Sim. que temos um propósito, temos que estar com pessoas assim. Porque há isso aqui, ó. Muda. A mente é tudo. As mesas. As mesas, as conversas, entendeu? Ai, eu tô com você. Não, você vai vencer. Vamos orar. Vamos orar. a gente Pronto, vai essa ganhar minha essa amiga, guerra. essa minha amiga, que depois irei citar aqui, ela dizia, amiga, olha, toma esse bombom, ora, vamos orar aqui agora. Chega em casa, dá a ele. Um ato profético. Aí eu, é mesmo? Ela disse, vai por mim. Então a gente fazia aquilo ali no momento que o Senhor conduzia, o próprio Sim. Espírito Santo. Então eu já fazia em casa, e lá quando ele estiver dormindo, ora no teu esposo, ora a tua casa. Começa a ungir, você tem autoridade. Amém. Você pode fazer isso, porque eu achava que eu só dependia de pessoas. Né? Assim, a gente depende, claro, para nos unir. Mas nós temos autoridade e autonomia de ter ligação direto com o Pai. É verdade. Entendeu? Direto, de chegar e, não, Senhor, faça, por favor, e clamar. Claro que tudo em obediência e concordância, não é dando ordem a Ele, Isso. mas é suplicando, né? Isso. Buscando de uma maneira humildemente. Humildemente. Porque é assim que Ele se agrada e Ele conhece o coração. Então eu falo assim, o Senhor está se agradando, né, do que estou fazendo. Fui no encontro com Deus. Meu esposo, vai fazer o quê? Nesse lugar, ele não era evangélico, tá? Mas eu estava orando por ele. Aí ele, vai fazer o quê nesse lugar? Eu falei, eu vou sim, eu vou orar lá, eu vou buscar o Senhor. E realmente, eu passei 3 dias em confinamento. A gente não vê hoje esses realities por aí? E por que não as pessoas não irem ao encontro com Deus em um lugar também reservado? Né? Você decidiu colocar Deus acima de todas as coisas, até acima do seu próprio marido, né? De você, assim... Você foi com medo, porque ele não queria. Não queria. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que ali tinha milagre. Tinha algo para ser feito, algo transformador, né? Para a vida de vocês. Eu estava ouvindo que Jesus estava, né? Como a mulher do fluxo de sangue. Você ali passando por aquele problema ali há um bom tempo. E, de repente, você começa a escutar que Jesus faz, que Jesus cura, que Ele restaura. E você não ir atrás, querer que Ele... Não, nós temos que dar o passo. Verdade. Acho que todas as vezes as pessoas querem que... Acho que hoje está bem querendo ser bem moderno. É que Jesus venha até você, né? Isso. Então, assim, nós temos que dar o nosso passo de posicionamento, né, de obediência, de buscar primeiro a Ele, se render primeiro e contar tudo, né? Abrir o coração. E foi quando eu tomei essa decisão de enfrentar minha família. Eu disse, não, vocês fiquem aí, façam o que vocês quiserem, porque vou para o encontro com Deus, vou passar 3 dias sem telefone, sem ninguém, só eu e Deus, e sendo, claro, né, mentorada lá por muitos líderes, Sim. Muitos líderes também no espiritual, onde me abriu muito a visão. Tiraram, assim, muita coisa, como músicas, objetos que eu tinha, que eu não sabia, como abrir legalidade, muitas das vezes através de coisas pela televisão, portais que eu não sabia no mundo espiritual. Então, tudo isso começou... Aí, claro, o inimigo fica como? Furioso. Isso. Mas Deus estava agindo. A gente começa a fechar algumas brechas. Isso. Através do aprendizado, né? Porque não tem sabedoria, né? Não tem entendimento, é normal. Né? A Bíblia não fala, né? Até não Isso. ter conhecimento, eu não tinha. E depois eu comecei a ter conhecimento daquilo ali, eu comecei a ver que muitas das vezes, como a Bíblia fala, não é contra a carne a nossa briga. Então eu comecei a entender, eu dizia, não, eita, por isso que eu discutia por causa disso. Eita, por isso que eu tomei essa atitude.
Então eu vi que não era muitas das vezes. Isso. Quando a gente conversou, você falou um pouco sobre. Você falou muito sobre propósitos, que você sempre foi uma mulher de propósitos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você aprendeu com a oração. Porque mexeu comigo ali quando aquela conversa que a gente teve. Eu queria que você falasse aqui pra gente, porque muitas vezes a gente quer agir com a força do nosso braço. E eu queria que você falasse sobre o que você aprendeu com a oração. Como você venceu as suas guerras, as suas batalhas com a oração. Muito importante você falar sobre isso pra gente. Muito, muito importante. Hoje, eu posso dizer a você assim, qualquer dificuldade que vier aparecer na minha vida, qualquer gigante que se levantar, eu sei como eu venço. Na oração, no joelho. Meu posicionamento, o meu jeito diante do Senhor, porque eu enfrentei muitas lutas, muitas guerras travadas que eu achava que não tinha saída. E isso eu falo da minha vida como posicionamento, como Erolane Duarte, né? Que muitas das vezes a gente fala assim, para você levantar o seu nome é difícil, mas quando o diabo quer lhe derrubar, lhe deixar na lama, é assim, rapidinho, né? Verdade. Mas eles não se levanta para cair, porque não imagina o Deus que nós servimos, né? Que é poderoso Isso. e é grande. Então eu, depois desse encontro com Deus, que eu já comecei a buscar mais a fundo mesmo, de ir mais frequente aos cultos, servir mais na casa do Senhor, né? Me posicionar mesmo como serva, como mulher de Deus. E então eu comecei a enxergar que essas guerras que estavam se levantando não era na força do meu braço, né? Era através da intervenção divina. Porque tem guerras que a gente não vai conseguir vencer na força do braço. É sim, diante do Senhor, entregar para Ele, realmente, de verdade, quando fala assim, entrega para o Senhor e não pega. Falei, é verdade. Sim, verdade. Isso mesmo. Eu teve situações na minha vida que eu entreguei para o Senhor, aí no outro dia eu queria resolver. Então ele dizia, vou tirar a minha mão, coloque a sua. Você não quer fazer? Vamos ver se vai dar certo. Então teve um fato na minha vida que eu passei, que eu fiquei assim, eu e Deus, pagar o meu preço. O Senhor falou assim, não quero ninguém, eu quero eu e você. Chegou a hora. Aquele Você. enfrentamento. Enfrentamento de eu falar assim, Senhor, o que é que eu vou fazer, Pai? Me dê uma visão. Aí ele abre a Bíblia. Ali, Oração. resposta. Abra aí, a maior profecia. Abra. Quando eu abri, eu vi a história de Esté. E eu fiquei sem entender ao mesmo tempo por que a história de Esté. Falou assim, quem foi Esté? Criada, né? Órfã, de uma maneira assim. Mas ela, no momento de que veio as lutas, no momento que teve o levante para contra os dela, o que foi que ela fez? Se levantou. Não, agora não. Vou usar o que eu tenho, não só de beleza, que é o que ela tinha de, Sim. mas o Deus que ela servia, que ela sabia que ele ia salvar. Mas tinha um detalhe, Esther, ela colocou ali todos para orar junto, né? Cara no pó, clamou, orou, buscou de uma maneira diferente, né? Botou ali humilhação com roupa de saco, para que todos vissem que não era sobre a beleza só, mas que ela tinha algo maior. Então eu falei, chegou a hora das pessoas verem que não é aquela herói só porque tá casada com uma pessoa financeiramente bem, que é uma menininha, que é uma dondoca, que não lava os pratos. Não viram os pratos que eu já lavei. Então, se agora chegou o momento da herói se posicionar e mostrar que eu sou uma mulher de Deus. Chega. Chega das pessoas me perseguirem, chega das pessoas me caluniarem, chega. Então eu precisei dar um basta. Que as pessoas elas só vão lhe medir, lhe julgar até onde você quer. Depois que você se posiciona, determina quem é você em Cristo, acabou. O inimigo, ele não tem o poder mais de lançar coisas passadas da nossa vida. Ele não tem poder de apontar dedos. Não. Ele não domina mais a nossa mente. E a gente começa a entender que nós somos do Senhor. E o que o Senhor menos faz, ou que Ele nunca vai fazer na vida, é nos julgar. É, mas foi necessário eu passar. Porque tem coisas que a gente abre a brecha, vai deixando e tá achando que tá tudo ok, né? Achando que tá tudo bem. Aí o Senhor falou, peraí, de você eu cuido e preciso agora botar ali para você voltar, entendeu? Voltar ao primeiro amor. Voltar tudo para não
sair assim, fazendo o que quer também da vida. Aí tem situações mesmo que o Senhor nos coloca em... É como ele fez, né, com Zé no Vale de Ossos Secos, né? Ele levou ele. Então tem situações que o Senhor nos leva para a gente entender, enxergar que ele está com a gente. Porém, temos que profetizar. Isso. Temos que ter esse posicionamento. Então, eu me posicionei mesmo, porque eu precisava, é necessário. Tem muitas mulheres aqui, claro, que vai ouvir e vai entender que chegou o tempo. Chegou o tempo de se posicionar, chegou o tempo de entender qual é o seu propósito em Cristo. Isso. Né? Para poder alcançar outras pessoas também. Nós somos coluna, pilares. Quando eu entendi isso, ela, você é coluna. Eu falei, meu Deus, como assim? Quantas vezes sua mãe precisou de você? A gente não entende, né? A gente não entende. E pegando a sua resposta também, eu queria que você falasse um pouco como a presença do Senhor impactou assim de forma direta, tanto nos seus negócios como na sua família. No caso, mais na vida do seu marido, né? Isso. Que você estava ali lutando em oração pelo seu casamento, seus negócios, porque eu creio e eu vejo quando o Senhor entra numa situação, ele faz grandes coisas. Tanto que você está agora aqui em Maceió, seu esposo está lá em União, os Isso. negócios expandiram. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa transformação depois de uma entrega verdadeira a Cristo. Isso, então, quando a gente começa a realmente ver a transformação dentro da nossa casa, né? Porque primeiro vem de dentro da nossa casa. Nosso primeiro ministério. Primeiro ministério. E meu esposo era um improvável. Ninguém, a família dele mesmo disse. Edivan é o último que não vai ser evangélico, porque todos da família da casa era. E ele Sim. era o único que ninguém acreditava que seria, porque o Senhor, ele pega assim, né? Isso. Então, ele comigo, mas eu estou agora com ela, pronto, Sim. novinha e tudo mais, as pessoas sempre é assim, né? Um Sim. julgamento. Isso. E eu sempre sorrindo, mesmo recebendo os julgamentos, as coisas, mas sempre sorrindo, mas entendendo o que o Senhor queria fazer e onde iria me levar. E no meu coração eu dizia, vou dar a volta por cima. Vou mostrar como é que é. Vou mostrar que não sou essa pessoa que estão pensando, né? Sim. E comecei a buscar pelo meu esposo. Eu grávida também. Meu filho já foi promessa do Senhor. Eu já vi o milagre acontecer, a transformação através disso. Quando o Senhor usou uma irmã para falar que eu iria engravidar e seria o filho da promessa. Era o menino do altar, o Samuel. Glória a Deus. O Samuel ainda falou, quando ele nascer, entregue ele no altar, porque ele não é seu. E eu entendi tudo. Então, eu, quando engravidei, passei aquele meu processo de casamento, meu esposo também ainda não era evangélico, mas eu continuava orando, perseverando, tá? Então, aí, mulheres, não desistam, perseverar, continuar orando pelos vasos. Isso. Então, meu esposo, um certo dia, através do meu filho teve uma complicaçãozinha nos rins, né? Teve um probleminha nos rins desde o meu ventre. Através da ultrassom, o médico falou, olha, quando seu filho nascer, vamos acompanhar ele até os 10 anos, porque ele vai ter um problema renal. Aí eu falei, não tem nada disso. No meu pensamento, né, que eu não ia falar assim. Falei, não, meu filho, ele é o filho da promessa, então o Senhor só dá a bênção por completo. Mas também no meu pensamento já estava, aí tem um propósito. Porque eu estava servindo na obra, estava ali buscando, e meu esposo não estava. E eu falei, então o Senhor quer fazer algo para puxar ele, né? Pescar. Sempre confiante, né? Sempre confiante. Então foi quando nós conhecemos um casal de pastores lá em União, que o Senhor sempre apresenta para que possa nos conduzir, né? Qual a maneira certa de ser instruído na palavra, se posicionar, né? Como hoje, né? Eu sou diaconisa consagrada, também lá na igreja ele também. Então, quando meu esposo viu o que estava acontecendo com o nosso bebê, ele já começou também a sentir algo, já foi gerado dentro dele, já um milagre ali. Ou eu vou me posicionar, ou eu vou mudar, ou vamos sofrer. Ele já entendeu a mão poderosa do Senhor, porque o Senhor, ele é amor, mas também, quando ele cobra, ele cobra. Ele é pai. É verdade. Eu falo, ele é pai. O pai, na hora de puxar a orelha do filho, ele não vem, ó, senta aqui. Tá acontecendo isso. Ou você muda ou vai pagar um preço. Né? Nossos pais não avisam? Sim, com certeza. Sai de casa não, que sair vai acontecer isso. Parece que já tá prevendo. É verdade. Nosso Deus é do mesmo jeito. Então, quando ele teve o encontro com o meu esposo, foi em um culto,
Quando estavam lá adorando tudo, quando eu abri os olhos, eu com meu bebê no braço, meu esposo estava lá na frente já. E na hora eu só vi os irmãos tudo glorificando, aquela maior alegria. E eu fiquei, meu Deus, eu não esperava por esse momento, não esperava por esse dia, mas o Senhor fez. Então eu já vi a promessa do Senhor. Então eu já vi Deus agindo ali, sem precisar de muito. Sem precisar de só oração e posicionamento e obediência. Então, nada de sacrifícios demais, de fazer. Não, só isso. Obediência. Eu gosto muito de falar sobre obediência. Inclusive, eu vim hoje para cá com essa palavra, soando ao meu ouvido, sobre obediência. Até postei uma coisinha assim no Instagram, nos stories. E é um recado também que eu quero deixar aqui pra gente. Se Deus te pediu algo, se Deus te falou algo, seja obediente. Seja obediente. Porque a obediência, ela nos traz muitas coisas da parte do Senhor, né? Ela nos transforma. Ela aí parece que ela abre assim um canal direto com o Senhor, através das nossas vidas. E ele se apresenta de uma maneira tão especial para a gente, através da obediência. E ele vai nos elevando ali de nível. Como você falou, às vezes não precisa nem de tantos sacrifícios. Não. Obedecer. Obedecer é simples. E a gente sabe o que agrada ao coração de Deus. Nós sabemos, né? Nós sabemos o que agrada ao errado. coração de Deus. E eu costumo sempre falar, tudo aquilo que te traz paz. Tudo que te traz paz. Tudo que te deixa leve. Tudo que vem da parte do Senhor, porque Ele é a paz que excede todas as coisas na nossa vida. E, diante de tudo isso, além da sua família, hoje você vive uma promessa, um milagre, que é a Ótica Zerol, aqui em Maceió, aqui na Jatiuca, muito bem conceituada, com excelentes produtos, e que foi uma promessa para a sua vida, essa ótica, né? Deus te trouxe para cá através da ótica, mas para fazer algo maior. Queria que você falasse um pouco sobre a ótica aqui. Eu falo que eu vivo de milagres, né? Eu vou ver a totalidade da promessa, como diz o louvor. Porque eu vivo, assim, sempre um milagre a cada dia. Não falo só financeiramente, como estou hoje, mas o Senhor prometeu. Mas promessa de cura, né? Tive já experiência de cura do meu filho, que ele foi curado, né? Meu esposo se posicionou diante do Senhor, hoje é um servo temente a Deus também, um homem de Deus. E aí veio em seguida, você vê, tudo vai, né, por degrau. A gente não pode pular. Sim. Né? Tem que ter as etapas, a formação de base, o alicerce, para poder construir o edifício, né? Verdade. Então, teve que ter todo esse processo, toda essa preparação ali para a gente poder levantar, se erguer e ser honrado. Então, foi quando a gente começou, depois de tudo isso, meu esposo já mudou as amizades. Não foi ele, foi o próprio Deus. Porque quando você já começa a caminhar nos caminhos do Senhor, Ele mesmo tira. Ele tira e não sente dor. Não sente. É algo muito, sabe, que você diz assim, ai, como eu tô em paz. Parecia que tava um peso, certas pessoas, amizades, enfim. Então, meu esposo começou a ficar até um pouco triste porque se afastaram bastante. Mas eu falei, é normal, amor. Eu só ficava, sabe? Aquilo que eu escutei, eu comecei a replicar. Escutava que era normal, que Deus ia fazer, então eu dizia pra ele, não, mãe, é normal, vai passar. Não se preocupa não, eu tô aqui, eu sou sua esposa. Não, sua amiga sou eu. Se você escutar mais a mim, as coisas começam a melhorar. E realmente, gente, quando meu esposo teve esse posicionamento, que pessoas se afastaram dele, a nossa vida deu um giro assim, financeiramente. Sabe, portas que foram fechadas, alianças que foram quebradas, que não era para ser feito nunca dele com amizades, coisas que ele fazia. E quando ele entendeu que ele tinha que confiar em mim, que antes a gente discutia porque ele confiava mais nos outros do que em mim. Então, quando ele fez essa virada de chave, começou a confiar mais em mim, entende? Começou a dar certo. O casal deu certo. A prosperidade começou a vir, porque ele já tem promessa de prosperidade, só que estavam as coisas travadas na vida dele. Sim. Olha como é sério no mundo espiritual. Entendeu? Estava travado na vida dele as coisas, mas ele tinha uma promessa. Então, quando ele veio mesmo para o lado do Senhor, que esse é o time que nunca perde. Isso. Quando ele veio assim, que ele começou a ver em mim, eu sendo abençoada, honrada e tudo, então ele falou, eu quero esse Deus que ela serve. Claro. Entendeu? Um veio pai lutas. bondoso, né? Veio perseguições, veio tudo.
Então, quando ele veio para cá, que a gente começou a prosperar, o Senhor começou a fazer, ele abençoou uma igreja, ele começou, sabe, fazer aquilo que o coração dele pedia, porque era para obra. Ele foi chamado para abençoar obras. Amém. Ele é separado para isso, meu esposo. Glória a Deus. Entendeu? E foi falar de tudo. Então, eu conheci e trabalho com ele, trabalhava lá dentro da ótica com ele. Foi de lá onde surgiu, né? Eu sempre atendendo no balcão normal, ele sempre, eu como botava como gerente, fichada, tudo legalizado, porque eu gosto das minhas coisas tudo certinho, então com ele do mesmo jeito. Ele é minha referência, é meu mentor no ramo de ótica, né, que eu comecei com ele. E lá foi quando o Senhor já começou a fazer a promessa. Lança marca própria aqui dentro da sua loja, Divan. Oxe, a ótica, 30 anos já, e não tem marca própria. Aí ele fazia, mas pra quê? Ele, né, sem entender. Então, foi quando o Senhor usou uma mulher, uma irmã lá para falar. Herói, eu vejo sua marca própria. Eu via você fardada, assim, assim. Começou a falar e eu sem entender. Mas eu entendi ao mesmo tempo, como diz o versículo, né, que é aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Amém. Então, isso aí, eu disse, não, esse versículo É verdade. é verdade. É verdade. É verdade, porque eu nunca pedi, eu nem pretendia sair dentro da loja. Porque a gente sempre se deu bem dentro da loja. Sempre amei trabalhar lá com meu esposo, que amo também, que ainda continuo lá, mas dentro da loja, minhas funcionárias, todo mundo, a empresa abençoadíssima, a Ótica União, lá em União dos Palmares. Mas quando o Senhor falou que iria me honrar, aí eu disse, meu Deus, eu botar uma ótica? Não. Aí primeiro o Senhor disse, não, não é assim não, é o seu nome. Deixa eu primeiro expandir o seu nome. Sim. Vou eu espalhar o seu nome nos quatro cantos do mundo. Eu disse, como assim, Jesus? Espalhar o meu nome nos quatro cantos Meu do mundo? Deus. Aí eu disse, pronto, vou pregar, Jesus. Bem assim. Cartaz, né? Mas aí foi a marca própria. O representante Glória a disse, Deus. vamos lançar sua marca própria. Seu nome é Erolane. Mas eles chamam de Erol. Erol Wear, que é óculos da Erol. Meu Deus. Aí eu disse, meu Deus, ele disse, vou criar arte e vou lhe mandar. Você aprova e já começa a produção. No de repente. O de repente, mas minha irmã, quando essa promessa foi lançada, se levantou. Vou lhe dizer, viu? Acontece, né, minha gente? É, desse jeito. Quando o senhor falou que a gente animou e tudo, aí eu marquei até as passagens para ir visitar a indústria de onde são fabricadas as armações. Foi eu subindo no avião adoecendo. Já desci do avião, fiquei internada lá 7 dias em São Paulo. Tudo isso para chegar até a promessa. O E eu disse espiritual para me dizer assim, não tá de brinca. brincadeira. O espiritual não brinca, tá? Então, mas cheguei em São Paulo, fiquei internada, passei por tantos exames e tudo mais. E eu lá disse, não, eu vou sair daqui quando eu chegar nessa indústria. Aí meus esposos, eles estão desmarcando, não, eu vou chegar lá, eu vou pegar, é distante onde é a indústria, mas eu quero conhecer, eu quero ver eles gravando o nome, eu vou filmar. E ninguém nunca tinha entrado na indústria. Meu Deus. Ninguém nunca tinha ido mostrar as mulheres botando lá a maquinária, a mão na máquina, fazendo parafuso, peça por peça das armações. Então, por isso, a luta. A luta. Mas quando eu saí de lá do hospital, saí toda inchada, até postei nas redes sociais essa semana. E foi. Foi, postei por ver. Quando eu saí de lá, eu falei, eu quero daqui e visitar. Não, você não pode. Não, eu quero. Eu vou. Fui toda inchada, minha irmã. Você sabia Mas quem tinha feito a promessa. sabia, eu sabia. Disse, não é para honra e glória do nome do Senhor, não é para morte, não. Se eu não morri. A pandemia rolando na época. Mas não foi Covid. Era só porque eu sabia a guerra que eu estava passando para chegar até a bênção. Eu falei, mas vai acontecer. Cheguei na indústria, gravei lá tudo, filmei, tá tudo no Instagram. Filmei tudo, a mulher falando, explicando, não sei o que, tudo. Liguei pra ótica, lança aí. A Aero vai fazer o lançamento de marca dela em União dos Palmares. E convida toda a cidade. E todos vão ter Todos que ver. vão ter que ver e contemplar o que o Senhor fez. Tá vendo, minha gente, como são as coisas. Ousadia. Deus faz assim. Fé. 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 E Fé, uma ousadia. palavra lançada. Palavra lançada. Você pegou aquela palavra que o Senhor tinha usado, uma profeta para você, e você creu naquilo com todas as suas forças e confiando. Confiando sempre, sem desistir, sem nem olhar para o lado. Falei, não chegou o momento agora, o Senhor falou, eu preciso crescer.
Então, fiz o lançamento na Ótica União, lá em Os Palmares. Também não imaginava de loja aqui, tá? Foi só lá. E fiz o lançamento, vendendo assim. Quando o senhor falou que iria espalhar o nome, que eu iria ficar conhecida, o povo deixava de usar uma marca tal, melhor, eu quero da sua. Eu ficava dentro da loja assim, meu Deus. Às vezes eu me perguntava, olha, eu amo, menina, suas armações é linda. Herol, você não. Parabéns, viu? Até hoje é assim lá na loja. Eu chego no supermercado, nos lugares, é o nome do lado. Eu olho, eu não acredito. Entendeu? Porque Deus honra assim. Aí, de repente, armação para São Paulo. De repente, armação, pastor tal, fulano. Eu quero, Herol. Aí comecei. Meu Deus, coisa linda. Aí a marca começou. Quando começou assim tudo mais, aí veio outro levante. Eu disse, meu Deus, pronto, agora é o fim. Agora eu não me levanto mais. Eu passei por aquele tempo assim, sabe? De ficar triste em casa, sem querer sair, tudo mais. Porque sempre é assim, as pessoas, elas invejam, a inveja existe, né? Sim. Fato. E às vezes acaba que a gente se doa tanto, serve tanto, né? Mas o inimigo vem para entristecer o coração, deixar a gente pedir para recuar, se esconder na caverna, né? Que nem se escondeu Elias, né? Foi o tempo que foi necessário. Mas quando eu saí como uma águia de novo. Forte, corajosa. Voltei para ali, né? Mudar tudo direitinho, as unhas, para quando voltasse, dar o voo. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Dar uma recuada. Né? E a gente começa a entender que não é nada sobre nós. É tudo sobre um propósito. Às vezes a gente acha que é sobre a marca, a gente acha que é sobre o nosso nome, a gente acha que é sobre a ótica, mas é sobre um propósito que Deus tem na tua vida. Isso. Que é tão grande. O propósito grande e eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar. Para mim, tudo faz parte. Ah, Herol, você se arrepende de algo? Não. Porque eu sei que fez parte da minha história para contar aqui hoje. Ah, Herol, você já errou muitas vezes. Herol, já caiu, já pecou. Sim, nós somos falhos. Né? Não temos que confiar não. Mas quando eu falo de fé, de superação, de entender, aí foi quando o Senhor já começou a usar de novo as irmãs para testificar que não estava enterrado aquela promessa. Diz, não vai ficar só aqui na loja, viu, o seu nome. Eu vejo placa, parece coisa de shopping, vitrine, você fardada, tudo como eu sempre gostei de me posicionar, que minhas coisas eu gosto de tudo alinhado, tudo certinho, isso é fardamento, é postura, é atendimento, né, tudo isso. Então, eu atendendo no balcão lá com as meninas, sempre dando o meu melhor. Eu me coloco no lugar dos meus clientes sempre. Né? Não só clientes, como eu falo, né? É ser humano. Nós temos que ter essa atenção, esse cuidado, esse carinho. E foi quando a irmã me retomou a palavra do Senhor e falou, vou eu lhe honrar, vou eu lhe exaltar na terra, muitos vão ter que ver, contemplar. Então eu já estava aí mais forte ainda em Cristo. Eu já estava buscando mais ainda, cuidando mais da casa do Senhor, que uma coisa que eu amo é servir no templo. Seja qualquer ministério que eu vá, eu falo, eu estou aqui para servir, eu nasci para servir. Servir o homem e ao Senhor ser filha, escolhida, herdeira. Então, eu tomei essa decisão para mim. E quando, meu irmão, o Senhor fala, Ele cumpre. Ele cumpre palavra por palavra. Detalhes de falar assim, eu vejo chave na sua mão. Abra as mãos. Eu abri. Eu vejo chave na sua mão. Meu Deus, chave. Eu não pedi. O coração, né? Eu falo, eu não pedi, Senhor. Eu não quero sair de perto da minha família. Eu dizia, eu não quero sair de perto da minha família. Minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, meu filho, meu marido. Eu falei, Senhor. Aí ele falou, mas é sobre você o propósito. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Corta. Chegou o tempo da terra prometida. Eu falei, mas meu Deus, que tá tão bom, né? Zona de conforto. Zona de conforto, tá tudo tão bom. Aqui eu vou a hora que eu quero ir pra loja, acordo a hora que eu quero, não pago duplicados, não pago impostos. Tá tudo maravilhoso. O senhor falou, não é assim não. Eu te fiz, você não quer ser aquela mulher que você falou lá no passado? Sim. Você não tá no seu coração, ele não sonda? Né? Aquela mulher
de ser gigante, de ser uma mulher empoderada, autônoma. Pronto, chegou a hora. Vamos embora. Aí eu, meu Deus, como assim? Só que antes, como eu falei pra você, antes, Larissa, dele nos levar pra Terra Prometida, ele faz assim, né? Vai olhar, né? Sim. Vai olhar. Deixa eu Espiar primeiro. a terra. Vai espiar a terra. Entendeu? Vai olhar. É prometida já, é sua. Mas primeiro vai olhar, vamos primeiro ver, pra você não se perder quando vê. Porque tem tudo. Vai ter tudo lá pra você. E Meu quando ele me Deus. trouxe pra cá, ele primeiro me trouxe para a igreja, né? Que eu precisava congregar. Eu não poderia vir de União dos Palmares e chegar aqui, pegar qualquer apartamento e viver uma vida que eu quisesse aqui. Sim. Não. Eu poderia até me perder. Porque sou Verdade. jovem, né? Com tantas coisas que temos para desfrutar, do jeito que tá hoje as coisas, né? E quando ele me trouxe, falou, não, primeiro, ministério, primeiro você me serve, Sim. primeiro você me adora, primeiro você paga o seu preço de novo lá, tá? Para você ver que não é os manjares que você vai se banquetear, se não troca o altar pelo banquete. Então eu sempre tive essa frase comigo, eu disse, não, altar não trocam. É dia de culto, eu deixo o que for. É dia de adorar o Senhor, eu sinto falta. Se eu faltar, eu fico, parece que tá faltando um pedaço de mim, de adorar, sabe? De me Sim. entregar. Então, quando ele me trouxe pra cá, pra Maceió, né? Todo mundo, é capital, logo poderia ter ido pra qualquer interior. Mas ele falou, não, ó, daqui pra cá, um salto muito grande, um nível muito alto, Sim. entendeu? Lá em União, meu nome já estava espalhado. Lá, você chegar agora mesmo lá, graças a Deus, todo mundo me conhece. Dentro da loja, Herói é a mais vendida hoje dentro da loja, a marca própria. Graças a Deus. Entendeu? É uma marca que serve para de A a B, toda a família, de infantil a adulto. Qualidade, todo mundo sabe, quem usa sabe. E o senhor falou assim, pronto, já fiz a marca, já deixei ela, uma marca ficar mais Sólida, né? sólida, isso mesmo, né? De qualidade, mesmo, que as pessoas possam usar. E agora eu vou levar você para lá, mas de uma maneira que eu possa também estar olhando, cuidando. Né? Foi difícil pro meu esposo, não é fácil, Não é fácil. né? Não é difícil. 20 anos de casada, Essa depois distância entre os dois, né? é um perto, porém se torna longe, porque ninguém vai estar todo dia lá e cá, né? Verdade. Mas quando o Senhor me trouxe, até isso o Senhor tratou no coração dele. Porque ele falava antes, você nunca vai ter sua loja, era essa a palavra. Você nunca vai ter sua loja, você nunca vai ter seu carro, porque tudo lá era a gente, só eu e ele, tudo era eu, Sim, né, os debaixo dois. do bracinho dele. E ele falava, não quero nada, mulher minha, não, tá bom aqui demais, trabalha comigo mesmo. Mas quando é Mas é promessa, promessa. não eu tenho isso, eu falo pra ele, eu disse, amor, se você quiser que eu volte amanhã, eu volto. Mas é promessa. É promessa. E não é sobre a Heró. Não. É sobre o que o seu espaço hoje, como a gente conversou naquele dia, sobre o seu espaço virar um local onde o evangelho é transmitido através da tua vida. Como a gente comentou lá, né? A próxima pergunta é justamente sobre isso. Como o teu espaço hoje impacta a vida das pessoas através do evangelho, através do seu testemunho vivo? E foi, Larissa, o que eu pedi ao Senhor no meu coração. Né? Lá é uma loja mais aberta, de uma forma diferente. E eu falava assim para mim, Senhor, já que o Senhor falou da loja, o Senhor me entregou a chave, como o Senhor me disse, a loja de porta fechada, aqui na Jatiuca, num lugar muito bom. Mas eu falei, eu não quero que seja só uma loja. Eu não vim para Maceió para brincar de ter uma ótica. Eu não vim para ser mais um, eu vim para ser diferente, Senhor. Sim. Então, aquilo que estava no meu coração, ele já... É isso, filha, vamos fazer. Se eu quero ser diferente. Diferente como, Senhor? Eu quero que o meu espaço, além de ser aconchegante, como você teve lá e você também pode ir, né? Sim. Climatizado, amplo, eu quero a tua presença. Se ela não estiver todos os dias lá comigo, de nada vai adiantar. Amém. Eu falei, eu quero o som para escutar louvores, entendeu? Eu quero sentir paz, que meus clientes entrem e não sintam vontade de sair. Que demorem, Sim. entendeu? Que demorem, que a gente possa ter um diálogo, eu possa entender, que tem um tempo, sem correria, a vida é tão corrida, o povo chega nas lojas, aquela correria, a gente acaba não entende. Um relacionamento. Isso, um isso. aconchego. E as pessoas vão, e acaba que a gente ora, chora,
conta testemunhos, entendeu? Aí traz uma palavra, aí, o cliente também, quando fala o testemunho dele, gera em mim também um outro milagre, uma outra, entendeu? O Senhor envia pessoas lá para orar por mim. Às vezes eu estou lá e de repente o Senhor manda pessoas, aí vem orar aqui no seu estabelecimento. Eu disse, amém, o Senhor manda socorro. Glória a Deus. E manda. Então, assim, eu sempre estou orando na loja, ungindo as mercadorias, produtos que eu falo, Senhor, eu estou aqui tomando de conta, mas quem é o dono é o Senhor. Amém. Quem faz aqui acontecer é o Senhor. Muitas das vezes eu estou aqui há 2 anos já, né, de loja física, e graças a Deus o Senhor me exaltou de uma maneira com muitos clientes, entendeu? Eu falo assim, nossa, redes sociais, como eu cresci, me esforçando, né, no decorrer do dia, para o nome crescer, porque o Senhor dá a promessa, mas tem que fazer por onde também. Isso. Ela sustentar, né? Verdade. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Deu a promessa. Mas e aí, você está fazendo a sua parte? Né? Isso. Eu quero um trabalho. Está levando currículo? Como é que você vai conseguir o trabalho? Exatamente. O dono da loja não vai chegar na sua porta batendo. Tem um emprego para você. Né? Então, acho que nós temos que fazer por onde esse posicionamento, seja mulher ou homem, de buscar mesmo, entendeu? Ver que nós somos grandes, somos fortes com Cristo, que nós podemos conquistar. E a promessa lançada, ela não será mais voltada, e você tem que fazer realmente acontecer para a promessa chegar. E eu sempre ali, aqui na loja mesmo, eu falo, Senhor, sustenta, Pai, pega na minha mão, porque muitas das vezes a gente é falho. Sim. Quer recuar, né? Quer fugir. A gente fala assim... Tá cansada. Meses atrás mesmo, eu... Triste, né? Por algumas situações, normal, o comércio, que eu nunca passei por isso. Para mim, tudo é novidade. Tudo é novidade aqui. Sempre quem esteve à frente foi seu esposo, Sempre. né? Tomando do toda a financeiro, decisão. Principalmente. Do financeiro, da gestão, de compras. Eu só fazia a parte mesmo mais do marketing, de venda, do público, a comunicação mais clara, e de também fotos, de fazer alguns pedidos também, mas eu não tinha essa conexão mesmo com empresas. Sim. De comprar, entendeu? De ter. E quando eu abri a loja, eu abri com o valor que eu tinha, né? Fiz uma compra de um valor que eu achei que não ia dar certo, mas o Senhor fez com que tudo fosse se encaixando. E entrei com pouca mercadoria. Mas de pouco o Senhor fez muito. Amém, glória a Deus. Que muitas das vezes as pessoas querem abrir algo ou querem já começar algo grande. E não é assim. Isso, não é assim. Temos que iniciar com o que nós temos. Eu quero vender a xícara. Tem 2, começa com 2. Postando com 2. Aí assim vai multiplicando, né? Verdade. Faz igual a viúva, semeia o que tem. Semeia o pouco para o Senhor multiplicar. E seja fiel sempre no pouco. Verdade. Né? E eu, quando teve meses lá na ótica que eu passei por... Meu Deus... A gente fica com o coração apertado, passa, né? Isso. Mas você vê a diferença de quem está em Cristo. Isso. Tem esse sentimento, pensamento, mas não se desespera. Pensa o que vai fazer, pensa na promessa, né? E vai para a Bíblia. Isso. E quando eu abri, o Senhor me deu a Arca de Noé. Se eu não mandei Noé construir a arca, para entrar ele e a família, ele só me obedeceu. Ele me obedeceu, ele nem sabia o que ia fazer, construir. Nunca tinha feito algo de tamanha grandeza, mas obedeceu porque ele sabia que ia ser salvo ele e a família. Meu Deus. Né? Enquanto muitos ficam zombando, julgando, criticando, invejando, apontando, porque muitas das vezes muitos olham só isso aqui, né? Isso. Não sabe o que a gente passa por trás disso aqui. Às vezes que eu chorei em casa, Verdade. saudade da família, vontade de recuar, vontade de dizer assim, meu Deus, Senhor, não é sobre o muito que eu quero viver, porque eu não... eu tenho que pensar grande mesmo financeiramente. Não, isso aí o Senhor vai fazer. Isso. Porque quem vive de prosperidade não é riqueza, é prosperidade. É prosperidade. É o Senhor sobre suprir. só dinheiro, né? Não. É prosperidade de ter pessoas boas do lado. É prosperidade de ter paz, de ter risada, durmo no meu travesseiro em paz. Às vezes que eu choro é de saudade da casa, de não estar acompanhando meu filho. Sim. E, né, a gente bate. De não acompanhar assim, Eroma, você acha que vai valer a pena? Tudo em Deus vai valer a pena. Tudo em Deus vale a Tudo em Deus vai valer a pena. Isso mesmo. Tudo em Deus vale a pena. E E a conversa aqui, minha gente, é justamente sobre isso.
É algo assim. É uma mulher que saiu da escassez para estar vivendo hoje aqui em Maceió, saiu do interior do União dos Palmares para estar aqui em Maceió, hoje vivendo uma promessa da parte de Deus, mas entendendo que sem Ele nada é possível, sem Ele nada faz sentido, não adianta, a gente pode ter muito, a gente pode ter pouco, mas o que importa é ter a presença do Senhor. Sem a presença dele, nada faz sentido. E a gente começa a entender isso, né, Erol? Quando o Senhor entra nas nossas vidas, que não é sobre o empreendimento, não é sobre a empresa, é sobre a presença. E que nós passamos também com as nossas renúncias e com a nossa obediência, a gente passa pelas nossas dores, como você falou agora, saudade do filho, saudade do marido, mas com um propósito maior. Ele não vai nos mostrar o caminho. Ele vai nos mostrar, ele chega até nos mostrar o fim das coisas, mas o caminho ele não mostra. Porque se ele mostrar, provavelmente a gente vai querer correr, não vai querer estar ali naquele passar por esse processo. Mas o Filho, né, de Deus, nosso Jesus, passou por cada situação, cada caminho, né? Isso. Aí todas as vezes eu lembro disso. Eu falo, nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor. E se ele passou, né, veio como um homem, passou por tantas coisas, por que a gente não pode passar? Verdade. Né? Superar. E é isso, quando eu penso assim, eu falei, sem o Senhor nada posso. Sem Ele, eu não consigo ir além. Senhor, vai na frente comigo. Espírito Santo, toma a frente. Quando eu piso na loja do Senhor, toma hoje nosso dia. Pai, muito obrigado por poder acordar e respirar. Eu já me acordo muito feliz, querendo fazer meus treinos, minhas coisas. Por quê? Era só vive rindo. Era você demonstra muito. Porque, minha gente, é isso que eu quero sempre ser e realmente transmitir para as pessoas. O Deus que habita em mim. O Espírito Amém. Santo de leveza, de alegria, entendeu? De prosperidade, mesmo olhando a conta e achando que não está batendo. Não tá batendo. Mas não é sobre isso. Verdade. Né? Não é a gente ficar o tempo todo. Às vezes eu ando em mesas, em lugares que o Senhor me leva hoje. Ele falou até isso para mim. Vou te levar em mesas, né? Vou te preparar cadeiras. Olha Sim, aqui. verdade. Né? Isso aqui é uma cadeira de honra. Amém. Quando ele fala, né? Porque tem gente que já pensa que tem que ir lá para lugar, Isso. né? Palácio. Não, quando fala de mesas, cadeiras, honras, né? Isso aqui para mim, te escutarem, te dar, né, minha voz é levar ao mundo. Foi Isso. falado através de uma também mentora minha, falou, Erol, quando eu subi ao palco com ela, ela disse, a sua voz precisa ser levada ao mundo. Amém, pois. Você tem história, você precisa botar isso para fora. Foi isso que me despertou e virou a chave de não negar. Quando me convidar, eu não negar. Graças a Deus. Não negue, não recue. Vá. Sempre marchando, sempre para frente. Queria que você deixasse o Instagram da loja, não só da Erol, de União também, né, da sua família. Falasse aí a localização, tudo, para que as pessoas elas conheçam, né? Tem muita gente que conhece também, muita gente que não conhece. O serviço não é só presencial, tem serviço online também para todo o Brasil. E é isso que importa. Meu Deus, isso aqui é comigo mesmo, a parte do marketing. A parte do Eu marketing. falo, a Erol é sua própria marca, a Erol faz os stories, a Erol faz seus reels, a Erol... É isso, é minha marca, é meu nome. Falou sobre o meu nome, então, a loja Óticas Erol fica localizada aqui na Jatiuca, tá? Pode colocar no Waze ou no Google, tá lá tudo certinho. Por favor, também vão lá dar uma estrelinha, né? Pra me crescer no Google também. E vocês, no caso, lá na loja, vão ter a disponibilidade de uma consultoria especializada em óculos. Isso aí eu me especializei para passar algo diferente para vocês no atendimento também em loja. Laboratório próprio nós temos também. Óticas Erol, tá? @Óticas Erol. Gente, e é tão assim que eu falo que quando o rapaz criou o nome, ele colocou óticas no plural. E eu só tenho uma. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Mas eu sei que o senhor já falou que iria alargar as tendas, então estou esperando o tempo dele também. Amém. Então vamos dando glória aí. Quem sabe não chega na sua região, por aí pertinho de você, Verdade. que vai estar nos assistindo, Eu não é creio, isso? sim. Eu creio plenamente. Eu Não creio. sei como vai ser, só sei que o senhor vai fazer e vou convidar vocês. Amém. Eu creio A sim. Ótica União e União dos Palmares, @Ótica União e União dos Palmares, há 34 anos lá já. Por sinal, esse mês de agosto, fazendo aniversário, todos convidados, né? Esse mês de agosto, a loja faz essa idade nova, reinauguração
Dei uma repaginada no visual, porque Coisa linda. depois da Óticas Herói aqui, aí a gente teve que dar uma mudada lá, né? As cores são diferentes, né? CNPJ diferente, porque aqui é meu Herói e lá do meu esposo, mas somos uma só pessoa, tá, gente? A Ótica, o que tiver lá tem aqui também, para atender todo mundo. O meu número fica na bio do Instagram. Podem acessar lá, quem responde sou eu, tá? Não tem outra pessoa. Eu gosto dessa comunicação. Sim. Eu gosto do atendimento com o cliente, dar um bom dia, a paz do Senhor. Como é que você tá antes de fazer a venda? Graças a Porque Deus. eu não sei como é que está aí por trás do telefone, né? O cliente. Aí, não, fazer um orçamento. Calma. Eu não faço vendas assim só, um orçamento, entendeu? A Óticas Herói é diferenciada. Podem ir por mim. Eu tô falando com vocês, se for lá na loja física, vocês vão entender o que eu tô falando. Não é apenas uma venda porque uma armação, um óculos, um relógio, uma joia. Não. É algo realmente do céu. É um propósito. Graças a Deus. Coisa boa, minha gente. Vamos lá, viu? Eu sei que essa marca já é muito conhecida, mas sempre tem alguém que não conhece. Não, Sempre vai que tem conhecer. alguém que vai precisar desses serviços aí. Eu queria que você falasse sobre a importância da sua família nesse processo todo, né? Da sua conversão, da sua viver em Cristo. Você pode estar livre aí para você honrar quem você Meu desejar, Deus. falar sobre essas pessoas especiais, que a gente sempre tem alguém para honrar nas Tem. nossas vidas. Senhor Espírito Santo, que eu não esqueça de ninguém. Me ajuda, Pai. É. Então, meu Deus, meu início, né? É claro, primeiramente eu falo minha mãe, né? Quero honrá-la aqui, Elane, vai estar assistindo aí. Minha mãe é uma mulher de fé guerreira, hoje é minha intercessora. Glória Meu a Deus. Deus, sobe monte, desce monte, pra eu estar aqui hoje, né? Tem que ter alguém pagando um Sim. preço ali na Atalaia, orando por nós. É minha mãe, ela é a mãezona, né? Superação também de vida. Minhas irmãs, meu esposo, né? Que ele hoje, eu falo que é o meu realmente mentor, é meu sócio, é meu tudo, porque eu posso, assim, ligar, falar, no ramo de ótica principalmente. Ele me instrui como eu devo seguir, porque que ele hoje está onde ele está hoje, que ele passou por tantas coisas também, né? No Sim. administrativo. Então, meu esposo é Divan, quer deixar também aqui já ele. Meu filho Anthony, que é aquela bênção na minha vida, meu propósito, gerado um milagre. Eu pude entender e saber o que é um milagre por causa do meu filho, né? Quando eu achei que não ia ser mãe, ele veio ao mundo, ele é do altar, é um menino de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu filho. Amém. Porque do jeito que eu queria, o Senhor me entregou. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, quanta honra também é com o filho, né? Sim. Então, e na minha trajetória de caminhada, eu falo num evangelho, no mundo cristão, iniciou com a minha amiga Priscila, né, de infância. Vamos lembrar desde a infância que ela me convidava muito ali para a gente poder ir à igreja, com toda a sua família também, também evangélicos da igreja lá que eu frequentava com eles. Minha tia, eu falo tia Dona Helena, mas na verdade é minha mãe de criação. Era ela que, nessas caminhadas de mudar de casa, é ela que me levava na escola, ia me levar e buscar, fazia meus lalau. Eu lembro assim, minhas fardas limpinhas, comida na mesa, sabe aquela Aquele pessoa, cuidado, né? muito cuidado. Ela é um anjo de Deus na terra que cuidou de mim. Amém. Ela é um anjo. Tia Dona Helena, eu chamo, né? Porque é tudo junto. Então, depois da minha caminhada com Cristo, depois que eu me afastei, né? Cada um tomou seu destino como amigas de infância, mas me levava para a igreja. Aí já começou a minha amiga Rose, que foi a da célula. Sim. Que ela fazia célula na casa dela. E então a minha amiga Rose sempre que vamos, amiga, vamos para a célula, vamos para a igreja. E me motivava muito a buscar, a orar, a pedir pelo meu esposo. E o Senhor começou a usar outros vasos, outras pessoas também, né, das igrejas, para a gente poder estar em comunhão juntas. E daí veio os pastores na fé mesmo. Né? Sim. Na fé mesmo, que foi quando eu, em momentos de guerras espirituais, eu aprendi muita coisa, como o meu pastor falava, né? O Abraão, ele é vivo, tá? No Rio de Sim. Janeiro, mas ele falava assim para mim: quando eu for embora, você nunca vai se esquecer dos meus ensinamentos aqui. Vai ficar guardado e você vai botar em prática. Ele falava, e aquele que ele tá
preparado para sentar, para aprender, ele está apto a se levantar para ensinar. Sim. Então, primeiro sente para aprender. Sim. Depois você vai ensinar. Então, ele falava, coloque em prática, Herol, seja sempre assim, assim. A esposa dele, a pastora Jaqueline, meu Deus, era uma segunda mãe, né, espiritual. E ela sempre, vamos guerrear, Herol, isso aqui você vai vencer orando, clamando. Isso aqui é batalha espiritual. Olhe, na sua casa tem que orar, tem que ungir. Então, eu comecei a aprender tudo isso. Fomos consagrados por eles também, porque o Senhor usou eles para nos honrar. Sim. Consagração na igreja, onde meu esposo também montou o ministério. Então, a nossa família era bem unida. Eles agora estão em outro ministério, também no Rio de Janeiro. Mas eu louvo a Deus pela vida deles, né? Que estão lá também. Depois o Senhor nos apresentou tantas pessoas de Deus. Aí daqui para frente vai ficando, né? Aí veio o pastor Sebastião, a pastora Lindinalva, né? Então, assim, várias irmãs, como a irmã também, a irmã Isabel, que orava por mim, ia na minha casa tocar o pandeiro. Então, ia para círculo de oração, ia com ela. O Senhor sempre colocava os vasos mesmo para nos ajudar em oração. Então, assim, no mundo espiritual, tinha várias pessoas sempre em oração comigo ali. Aqui, quando me trouxe para Maceió do mesmo jeito, né, chegou aqui também, me honrando com um casal de pastores abençoado, que é o pastor Gion e a pastora Stephanie também. Todo o ministério onde eu congrego hoje, eu falo assim, eu só tenho a agradecer. Graças a Deus. Pelas pessoas que o Senhor nos une, porque são pessoas com o mesmo propósito. Quem não é, ele vai tirando também, eu não tenho problema. Cada fase da minha vida, tanto ministerial como empresarial, passaram-se muitas pessoas, né? Isso. Umas vão ficar. Outras é só a passagem, só serviu naquele tempo mesmo para orar com você. Não é ingratidão. São momentos que aqueles profetas, eu falo, homens de Deus, passou e deixou o seu legado. Né? E cuidou, entendeu? Teve vários outros pastores também, pastores de fora. Muitos aqui, que se eu for citar nomes, realmente a gente fica com cuidado de esquecer, né? Mas tem esses que marcam mesmo, né, nossa história. Minha família, eu falo assim sempre, na minha infância, minha tia, né, minhas tias, minhas primas, que minha família é pequena, mas é unida. Entendeu? Lá em União nós somos pequenos, mas somos só mulheres, mas os homens que tem somos assim. Vamos fazer uma festa de família, tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Chega todo mundo junto. Aconteceu um problema, tá na alegria, na saúde, na tristeza, nós estamos juntos. Entendeu? O apoio, não apoia. Então, empresarial também, muitos funcionários que hoje seguiram comigo, estão também comigo hoje. Então, eu louvo a Deus aqui em Maceió por cada pessoa que Ele coloca do meu lado, que Ele apresenta, que faz parte do propósito, que me ajuda a crescer com o meu propósito, como você. Amém. Né? Glória como você a Deus. Aqui hoje, faz parte desse propósito. Amém. Eu vim até aqui contar esse testemunho para alcançar Deus muitas pessoas, né, através do seu espaço aqui também. Glória a Deus por tudo, né, Heron? E imensamente, assim, tantas pessoas, meu Deus, que eu disse, eu só tenho a agradecer a Deus. Cada detalhe, cada cuidado, amém, cada palavra, cada oração, de cada gratidão, amiga, entendeu? Eu falo amiga de verdade, irmãs em Cristo, de cada ministério. Amigas também, sem ser do mesmo, eu falo da mesma religião, mas são mulheres que, você me inspira. Quando eu escuto isso, né? Eu escuto da minha liderança, eu escuto de mulheres. Você inspira, você... Eu falo, meu Deus. Glória a Deus. Isso tudo eu... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Menina, tanta gente pra gente agradecer, né? Olha, Deus é fiel, minha gente. Deus é fiel. E Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente só tem que agradecer. Muita gratidão ao Senhor por todo esse cuidado. Eu queria estamos entrando já para o final, gente, e eu queria que você deixasse um versículo aqui pra gente. Um versículo onde as pessoas assim se encaminharam, onde as pessoas possam olhar para esse versículo e olhar para a sua vida assim e dizer, se ela conseguiu, eu também consigo. É o versículo que eu carrego, eu citei ele aqui antes, que eu carrego por toda a minha vida e que vocês possam entender que aquilo que o ouvido não ouviu e os olhos não viu e nem chegou ao nosso coração é o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. O Senhor tem preparado algo grandioso. Não só falo aqui terreno, não, mas é no mundo espiritual. É lá no céu, porque nós vamos ter ruas de cristais, de ouro. Vamos viver o melhor
lá com o Senhor. É não se apegar a nada aqui da terra, é deixar as coisas fluírem e esperar o tempo do Senhor que Ele vai fazer. Glória a Deus. Outra coisa que eu queria que você falasse aqui pra gente é que você deixasse um conselho. Conselho para essas pessoas que estão aí nos assistindo e que hoje pode estar passando pelo que você passou, que está enfrentando aí momentos difíceis. Queria que você deixasse um conselho pra gente. Conselho, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente, ter fé pode ser pequenininho, do tamanho do grão de mostarda, mas a fé é não desistir, perseverar, né? Buscar tementemente ao Senhor, obedecer, né? Honrar quem tem honra. A Bíblia diz, claro, que honrar teu pai e tua mãe para que você tenha vidas prolongadas na terra. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão, esse discernimento, essa sabedoria, né, com toda a humildade, gente, por favor, porque hoje tudo está mudando os valores, invertendo os valores, mas quando a gente pede humildemente, a gente sabe reconhecer qual é o sentido de outra pessoa em nossas vidas, a gente consegue algo grandioso. Amém. Então, Glória a Deus. O segredo é não desistir. Não desistir. Não desistir, né? Não é fácil, Não mas é fácil não desistir. não desistir. Gente, que conversa maravilhosa, que testemunho lindo, edificante. Finalizamos aqui com a Herol, com esse testemunho maravilhoso, assim, onde a presença de Deus foi real aqui em todo momento, onde o Senhor transformou a vida dessa mulher. Herol, quero te agradecer mais uma vez. Foi uma honra para mim, para o Geradas para o Milagre, te receber. Estou muito feliz em poder compartilhar a tua história aqui, uma história tão de fé, uma história assim de resiliência, uma história de persistência e de crer que para Deus nada é impossível. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, meu amor. Deus abençoe poderosamente. Amém. Que isso aqui, eu creio que o Senhor vai fazer coisas maiores. Amém. Estão por vir na sua vida. Em nome de E alcançar Jesus. mulheres como você tem feito. Amém. Você também é um milagre. Está Amém. gerando outros milagres também. Eu louvo a Deus pela sua vida. Está orando também pela sua vida. Porque não é fácil isso aqui. Não é fácil, é verdade. Né? Mas o Senhor, Ele vai te honrar grandemente. Amém. E essa que você está plantando na minha vida aqui hoje. Amém. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Fazer. Eu Amém. creio que o Senhor nos conectou e que nós vamos viver aí muitas coisas lindas da parte do Senhor. Né? Amém, eu creio. Amém. Deus abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, Gente, obrigado. finalizamos aqui esse testemunho lindo com a Herol. Curta bastante esse vídeo, comenta, manda mais uma pessoa. Você que ficou aqui até o final, obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por acreditar nesse projeto. Quero te pedir para que você nos siga lá na nossa rede social, @Geradas para o Milagre. Esteja conosco, segure nas nossas mãos. É muito importante que você esteja aqui conosco, orando, intercedendo, acreditando nesse projeto. Até mais.